Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, falando sobre a Divina Providência no nosso último programa, nós falamos sobre o mal moral. Além do mal físico, existe também um mal moral. No parágrafo 311, vimos como os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e por amor preferencial. No entanto, nós podemos nos desviar. De fato, tanto anjos quanto seres humanos efetivamente pecamos. E foi assim que o mal moral, que é incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, responsável pelo mal moral. No entanto, ele permite que esse mal aconteça, respeitando a liberdade da criatura. E é interessante que tanto Santo Tomás de Aquino como tanto Santo Agostinho vão dizer que Deus é capaz misteriosamente de tirar do mal um bem. E aí chegamos ao parágrafo número 312. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência todo-poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo de um mal moral causado pelas suas criaturas. Aqui o nosso catecismo cita uma passagem do livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 8, que diz o seguinte: Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. Vós planejastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Exaltar-me para dar vida a um povo numeroso. É tão importante a gente perceber que somos conduzidos pela providência de Deus. Aliás, meus queridos, essa consciência de sermos conduzidos por Deus, uma parada, uma volta às origens, ajuda muito. Sabem que no meu retiro de ordenação diaconal, uma figura que me marcou muito foi a figura de Jeremias, porque depois de 21 anos de fidelidade e fracasso, Jeremias chega a uma tentação muito grave. Todo mundo fala que eu estou louco, vai ver, eu estou louco mesmo. E aí ele volta às origens. E aí ele escreve o belíssimo primeiro capítulo do seu livro, Antes que te formasses, no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e te havia designado profeta das nações. Por isso é sempre muito bom que sejamos capazes de fazer essas paradas, irmos às origens da nossa própria história, da nossa própria vocação. E tentando perceber a mão de Deus que cuidava de nós com todo carinho, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Como aquele poema Pegadas na Areia, né? Eu via a minha vida e sempre havia dois pares de pegadas, as minhas e as tuas, Senhor. Mas nos momentos mais difíceis eu percebia apenas um par de pegadas. E eu comecei a me revoltar, dizendo: Senhor, justamente quando eu mais precisei, tu me deixaste sozinho. E o Senhor me respondeu: não, naqueles momentos eu te carregava no colo. As pegadas eram dele, não minhas. Do maior mal moral jamais cometido, que foi justamente a rejeição e o assassinato do Filho de Deus, causado pelos pecados de todos os seres humanos, Deus, na superabundância da sua graça, tirou o maior de todos os bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Aqui é muito importante, então, ter essa ciência. Não significa que o mal se converte em bem.
O mal, uma vez cometido, é sempre o mal. O que existe é a vitória definitiva não pertence à morte, não pertence ao mal. E aí chegamos ao parágrafo 813. Neste parágrafo nos é citada uma das passagens que me acompanham desde a minha adolescência e que eu prezo muito. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Capítulo 8 da Carta aos Romanos, aqui versículo 28. São Paulo, nesse capítulo, ele fala inclusive de coisas ainda mais explícitas, ou melhor, fala ainda mais explicitamente sobre essa nossa vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor que Deus nos manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. E aqui o nosso catecismo cita Santa Catarina de Sena, que diz que aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, ela diz a aqueles que se escandalizam e se revoltam com tudo o que lhes acontece. Ela diz o seguinte: tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação dos seres humanos. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Na sua obra chamada O Diálogo della Divina Providenza. Santo Thomas More, que era ministro da Inglaterra, justamente quando aconteceu o grande cisma da Igreja Anglicana, ele, pouco antes de ser martirizado, ele consola a sua filha. Da prisão, Santo Thomas More escrevia para sua filha, que estava certamente sofrendo muito, né? Já que ele tinha sido condenado. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. E, finalmente, nós temos uma citação de Lady Juliana de Norwich. Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer, com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. É essa verdade que nós queremos pedir que Deus venha inculcar na nossa mente, mas também no nosso coração. Somos mais que vencedores. Outro dia eu vi uma camiseta de um jovem escrita assim: eu nasci para dar certo. Com certeza. Todos nós. Parágrafo 314. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. No entanto, os caminhos da sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos a Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do pecado e do mal, Deus terá conduzido a sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual ele criou o céu e a terra. Queremos pedir, então, que nós não nos percamos pelo caminho. Essa nossa consciência. Mais que vencedores, graças àquele que, tendo nos amado por primeiro, nos amou até o fim. Que Maria, que soube estar de pé diante da cruz, nos acompanhe, nos abençoe, nos guie, hoje e sempre. Amém.